Bom dia! Estamos em nosso segundo encontro nesse programa do Paz e Bem. Dando continuidade ao compartilhamento de olhares, de reflexões, perspectivas. Minha intenção aqui, nos ensinamentos do budismo, é que a gente traga para os nossos olhos, para as nossas percepções, o entendimento da realidade de uma maneira bem clara, bem lúcida. E aí eu comecei a contar a história para vocês do Buda. Muito se ouve falar de Shakyamuni Buda, do budismo, mas eu quero trazer aqui para vocês, na contribuição, como monja zen budista, que eu possa trazer é o ser humano Siddhartha Gautama, o jovem Siddhartha indiano, que foi mobilizado por questões da própria existência. Um jovem Siddhartha, como eu falei no programa anterior, numa época 600 anos antes de Cristo, um jovem príncipe. Depois vocês pesquisem a vida de Siddhartha. E que ele, ao sair da região, da propriedade onde ele morava, onde ele habitava, onde ele sempre foi muito feliz, mas ele era um jovem extremamente curioso, como eu falei. Então, a curiosidade desse jovem tirou ele do comodismo, tirou de uma rotina de vida, de um cotidiano muito previsível, muito controlado, muito confortável. Muitas pessoas saem de seu espaço de vida quando esse espaço não é confortável, quando esse espaço ameaça, quando esse espaço não deixa seguro. Sai sim, com certeza, do seu espaço e vai atrás de outros territórios, de outras experiências, de outras situações. O jovem príncipe Siddhartha não tinha por que sair, mas tinha dentro dele um porquê sair. Mesmo aparentemente tudo bem. Atendido em todas as suas necessidades, mas havia uma necessidade que não estava sendo atendida. Uma pergunta. Como comentei com vocês, quando ele saiu da propriedade, além dos muros, além do território de sua vida, ele foi para outras regiões próximas à propriedade onde morava e encontrou a doença, a velhice e a morte. Jovem príncipe, feliz, esbanjando saúde, alegria, contentamento. De repente, esse jovem encontra pessoas doentes fora, da propriedade, da população, do povo da Índia naquela época, das regiões próximas de lá onde ele morava. Encontra a velhice, pessoas idosas, doentes, e encontra a morte. Ele nunca havia encontrado essas realidades, essas situações, Isso mexeu muito com ele. Ele pensou, mas qual é o sentido da vida? Se envelhecemos, adoecemos e morremos. E essas perguntas são tão atuais, Nós, claro, não queremos adoecer. Quem quer adoecer? Ninguém quer adoecer. Por que estamos nesse isolamento social? Estamos fugindo da doença e da morte. E a vida inteira nossa, nós nos protegemos, nos preservamos para que não adoeçamos e que não tenhamos nenhuma morte violenta. A morte natural, ela vem. Hoje em dia, você pensa a morte natural depois da velhice, quando você está idoso, Mas você tem a morte violenta, assassinatos, numa sociedade violenta que a gente vive.
um acidente de carro, uma bala perdida, crianças morrem. Então a morte, ela vem de qualquer lado, de qualquer situação, e nós estamos testemunhando agora com o coronavírus. A morte que inicialmente se falava que era do idoso, das pessoas mais idosas e com comorbidades, né, com doenças prévias, pré-existentes. Mas de repente você escuta uma criança, um bebê, um jovem. Então a morte, ela é uma realidade que está em nós, que vem em nós e nos atinge. Então Siddhartha Gautama, naquela época da sua juventude como príncipe, ele estava numa situação tranquila, mas ele quis conhecer como era a vida além da propriedade. Né? Como é que é a vida das pessoas? Ele encontrou a doença, a velhice e a morte. Não que não tivesse, ele não teria visto isso onde ele morava. Ainda nenhum parente dele possivelmente morreu enquanto ele estava lá, né? Pela sua juventude. Isso acontece muito com a gente, né? A gente só vai conhecer a doença quando os nossos pais começam a adoecer ou quando a gente tem um parente, né? Mas Siddhartha não conhecia essa realidade. E quando ele começou a ver essa realidade, nossa, meu pai vai adoecer, minha esposa vai adoecer, meu filho vai morrer, vai envelhecer. Claro que vai envelhecer, mas vai morrer. Mas qual é o sentido da vida? Se temos todas essas limitações, qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta que nós vamos falar em todos os nossos encontros, como uma lança que perpassa as diversas formas de entendermos como vivemos, o que fazemos da nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida? Muita gente não sabe qual é o sentido da sua própria vida. Apenas vive para pôr comida em casa, né? Atender às suas necessidades básicas. Nós vamos ficar falando um pouco sobre isso, né? Então, ele viu um renunciante. Depois que ele encontrou essas realidades, ele viu uma pessoa, um meditante na Índia Antiga. Ele olhou para esse mendicante, que aparência mesmo de um mendigo, né? Que eles eram meditantes bem rígidos, eles se embrenhavam na mata e faziam práticas meditativas bem austeras. Ele pensava, esses praticantes possivelmente estão indo atrás da resposta a essa pergunta, qual é o sentido da vida. E nesse exato momento, Siddhartha, que já não conseguia voltar para o cotidiano seu de abundância e tranquilidade, porque essa pergunta, mas vamos envelhecer, vamos adoecer, por que vivemos? Muitos de nós, com certeza, iríamos nos enfiar na fuga da realidade, né? Ah, não vou pensar nisso agora, não é momento, deixa quieto, tal. Mesma coisa, as posturas que a gente está vendo com essa questão do isolamento social, que muitas pessoas estão minimizando, né? Estão saindo às ruas, estão indo para os bares, para os bailes, porque a vida talvez não tenha tanto significado, ou também não esteja acreditando tanto, ou esteja no fundo se afogando, né, num pensamento de ilusão e não acreditando nos limites da vida. Mas enfim, Siddhartha Gautama ficou com essa questão como um fogo dentro dele. Então eu vou seguir esses praticantes de meditação, esses yogis, esses renunciantes, e vou acompanhá-los e vou ver que métodos, que técnicas, que práticas que eles fazem, que caminho que eles estão trilhando no sentido de saber qual é o sentido da vida. E assim ele fugiu. Interessante que Shakyamuni Buda foi atrás desses meditantes, desses renunciantes, mas também desses mestres, professores, seres humanos na Índia Antiga que se debruçavam sobre essa questão do sentido da vida. Às vezes a gente pensa, quando é que a gente se preocupa com o sentido da vida? Quando a morte está muito perto de nós? Quando há um rompimento amoroso, de relacionamento? Quando você perde o emprego? Quando bases da nossa existência que nos deixam seguros, seguras, começam a faltar, a gente começa a ficar atordoado, atordoada, né?
Só que o incrível é que Siddhartha foi atrás de pessoas que estavam praticando o quê? O autoconhecimento. É o que a gente vê hoje em dia. Eu faço um paralelo da história de Siddhartha, do Buda histórico, né? Desse jovem que se tornou um Buda, que despertou, com o paralelo ao nosso dia a dia. Nessa questão toda, nessa sociedade extremamente estimulante, ela também tem gerado muitas pessoas com dificuldade de lidar com esses estímulos, saíram do seu próprio eixo, se distanciaram de si mesmas. E aí você vê ansiedades exacerbadas, busca de satisfação com o pouco, com ideias, com modos de vida, mas essa satisfação não acontece. Temos encontrado tantas pessoas depressivas, pessoas angustiadas, e aí elas identificam na meditação, práticas meditativas, yoga, esportes, exercícios físicos, tudo para descomprimir essa ansiedade. Mas muitas vezes, na busca pela meditação, na busca por yoga, na busca por esportes, ainda há ansiedade em buscar resultados. O que a gente tem que cortar em nós é essa ansiedade de buscar resultados. Então, mas se colocar num caminho de autoconhecimento e se colocar com tranquilidade. Siddhartha Gautama foi atrás dos professores de yoga, foi atrás de sanghas, de comunidades de praticantes naquela época da Índia antiga. E com o coração aberto, abandonou toda a sua vida de príncipe. Ele abandonou uma condição porque ele sabia que precisava responder essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Por que adoecemos? Por que morremos? Por que envelhecemos? Por que a vida tem este limite? Qual é o segredo da vida? O que é viver? Ele fez uma escolha. Não significa que nós devemos abandonar a nossa família, a nossa casa. Não é esta a ideia. Mas abandonar ideias das coisas. Abandonar aquela casinha na nossa mente, aquela casinha que nos quer manter seguros e confortáveis e ao mesmo tempo ter uma fogueirinha de ansiedade que vai nos corroendo, nos fazendo mal. O que Siddhartha Gautama fez? Ele abriu as janelas dessa casa de sua mente e saiu à procura de professores. Como todos nós estamos fazendo hoje, procurando na internet, vocês estão vindo uma lonja. Como eu gostaria de ouvir vocês também. O que está guardadinho dentro do coração de cada um de vocês. O que cada um de vocês está pensando, está olhando, está pensando. Estamos juntos. Assim foi esse jovem Siddhartha, com grupos, praticar. Na intimidade, na sinceridade, na legitimidade da busca do caminho. Eu quero conhecer o caminho, quero conhecer o sentido da vida. E assim ele se entregou, que nós possamos nos entregar, onde quer que estejamos, que possamos nos entregar ao autoconhecimento. Como funciona a nossa mente? Por que estou triste? Olhar em profundidade. E nós vamos estar falando isso no transcorrer dos nossos encontros. Mas percebo que há um movimento, há uma escolha, há uma opção. Eu não quero mais continuar me iludindo, eu quero responder essa pergunta, qual é o sentido da vida, para que eu possa vivê-la plenamente. É uma mudança de escolha, de se colocar um foco. A gente está muito dispersivo. Por que o isolamento social pegou tanto? Porque nos colocou de volta para casa. Não para a casa física apenas, mas para a casa da nossa mente, para a casa dos nossos hábitos, para a casa do nosso jeito de ser, para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos filhos, esposa, marido, né?
Não temos mais o escapismo de ir para as ruas e para o trabalho. Tivemos que condensar tudo num metro quadrado. E isso, para muitas pessoas, gerou sofrimento, está gerando. Muitas estão buscando alternativas, muitas estão buscando conexões pela internet, pelo mundo online. Nós estamos ressignificando as relações. Mas quando a gente faz uma escolha, eu não sei para onde eu vou, não sei como, mas eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida em contemplamento. Eu preciso resolver, eu preciso conhecer qual é o sentido da vida. Mesmo tendo a doença, mesmo ocorrendo a velhice e a morte, como que eu lido com isso? Como eu administro assim? Siddhartha Gautama pegou todas essas questões e foi num caminho de autoconhecimento. E assim ele praticou muitas formas de meditação. Existem inúmeras formas de meditação. E naquela época a meditação era muito rígida. Não é essa coisa de pôr musiquinha e ficar, né, mentalizando, não. Ficavam sem comer, jejuavam, né? Faziam posturas bem rígidas, bem diferentes de corpo. Na verdade, eles ficavam vendo o limite do seu corpo para ver o que acontecia com a mente. Então, passavam por inúmeras técnicas, inúmeras práticas bem rígidas, porque eles tinham a necessidade de acessar o sentido da vida. Era um movimento sério, não era brincadeira. A vida deles estava em jogo. Para eles era importante saber isso. A gente não. Quando a gente começa um caminho, logo, logo desiste. Tem uma questão que a gente faz, né? Você está no mato lá, não tem isqueiro, não tem fósforo, mas você fica tritando aquela madeira, né? Para fazer fogo. Então você fica lá, precisa fazer o fogo, precisa pegar fogo, né? Vai, mas depois, cansei. Larga o gravetinho. Na hora que vai pegar fogo, a gente larga. E cansa. É um esforço extra, né? Não, deixa, agora eu vou ver televisão, depois eu volto. Não, eu vou fazer, então depois eu volto. Gente, a nossa vida está em nossas mãos. O sentido da vida está totalmente em nossas mãos. E Siddhartha Gautama tinha clareza disso. E ele, com muita determinação, se colocou nesse caminho. Não é diferente de muitas pessoas hoje, século XXI. Nós vemos muitas pessoas com esse movimento. Mas, infelizmente, a gente coloca nessa nossa caixinha, nossa mochila nas nossas costas, muitas ideias equivocadas desse caminho. Enfim, a gente tem que ver se o caminho que a gente está buscando é um caminho que está nos ajudando na lucidez, está nos ajudando a olhar em profundidade, ou esse caminho que a gente está escolhendo está nos afastando do outro. Está nos dificultando até um relacionamento saudável com as pessoas. A gente precisa ver se não estamos nos fechando. Siddhartha Gautama seguiu para esse caminho, fez práticas extremamente radicais de meditação, até que ele, como eu falei, estava emagrecendo tanto, estava se sentindo tão fraco, né? E aí uma moça passou por perto dele, ofereceu uma papa de arroz, como eu falei com vocês, ele aceitou e recuperou sua energia. Muitos dos colegas praticantes dele criticaram, é um príncipezinho fraco. Não, naquele momento, Siddhartha Gautama disse, temos que seguir o caminho do meio. O caminho, se eu morrer, se eu ficar fraco, como é que eu vou descobrir o sentido da vida? Então ele colocou a cabeça dele em cima do seu próprio pescoço. A minha vida é importante, eu vou me cuidar. Mas sabe o que ele fez? Depois que ele recuperou a energia, ele voltou a sentar. Determinação. Ele sabia que ele ia conseguir. E de fato ele conseguiu. Né? E de fato ele conseguiu. Ele despertou com a prática meditativa, com o zazen. Né? Ele teve um grande insight, um grande despertar. Hoje o nosso encontro vai falar basicamente sobre isso. Qual é o sentido da nossa vida? Nós temos insatisfações, temos limitações, temos medo. A gente tem que parar. A resposta está dentro de nós.
A resposta na nossa forma de vida, na forma como compreendemos a vida. E a meditação, o Zazen, foi a prática em que Siddhartha Gautama acessou o grande despertar. Sabe por quê? Porque ele assentou todas as ansiedades, ele assentou. A tal ponto que ele teve tanta lucidez como aquele lago límpido, em que toda aquela terra que estava assim, misturada com a água do lago, por meio da respiração e da consciência do presente, ele se percebeu conectado com tudo que existe. Aquela areia sentou, que está presente. A areia não deixou de existir. Os nossos pensamentos, as nossas dúvidas existem em nossa mente. Elas são dinâmicas, nossa mente é incessante. Os pensamentos aqui, eles dão uma decantada. Estão presentes. Não é a negação do pensamento, mas estão presentes. Mas eles decantam. E aí você vê com nitidez o funcionamento da vida, brilhante da vida. E aí sua mente despertou. Nesse momento surgiu um Buda. Em sânscrito significa desperto. Essa condição todos nós podemos acessar dessa lucidez. Mas se nós não tivermos foco, determinação, paciência, não rigidez, não busca de resultados obsessivos, mas um foco compassivo na nossa vida. Experimentem nessa semana a mente no momento presente. Experimentem. Inspirem e expirem a água que vocês vão beber. Inspirem e expirem o alimento que vocês vão se alimentar. Vocês estão em casa, o filho está subindo no teto. Observe essa energia em contentamento. Sabemos que é difícil, está tudo muito cumulativo, mas dê aquela inspiradinha e expira a vida se manifestando. O que acontece? Dá um time interno em você e você vai agir com propriedade. Nessa semana, se coloque no caminho da fluidez, da flexibilidade e respire cada momento, por mais difíceis que eles estejam sendo para vocês. Inspira e expira. E atuem com propriedade, com calma. Se a situação está difícil, peçam ajuda, com certeza. Como Siddhartha Gautama foi atrás de ajuda. Mas chegou o momento que era ele decidindo. E ele fez a escolha. E ele acessou a grande sabedoria. No nosso próximo encontro, eu vou falar para vocês como foi esse movimento. Enquanto isso, queridos amigos, queridas amigas, pessoas que eu não conheço, mas nessa grande teia de vida, estejam presentes em contentamento. A vida está respondendo a nós. Nesse isolamento social, aproveita ao máximo. Né? Aos domingos, às 11 horas da manhã, no Facebook do Zendo Brasil, você tem o professor Genzo Sensei ensinando o Zazen. Se vocês quiserem praticar, acessem domingo às 11 horas. E todos os dias às 6 horas tem a monja Zenchu Sensei, que também explica o Zazen. Né? E eu acredito que no nosso próximo encontro nós vamos fazer um pouquinho mais de Zazen. Até breve. Estamos juntos. Cuidem-se bem. Relaxem. Fluam. Apreciem.